Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos a receita de um delicioso pão de alho para incrementar o seu churrasco. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita preparando um pré-fermento para a nossa massa. Para isso, no recipiente da sua preferência, adicione meia xícara de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Misture bem estes dois ingredientes e quando eles estiverem totalmente misturados, adicione a eles 1/4 de xícara de chá de água morna. Mas galera, atenção, essa água precisa estar morna. Se você colocar água quente, você irá matar o seu fermento. E aí você não terá o resultado esperado. Depois de adicionar a água morna, misture bem até incorporar a água totalmente aos ingredientes secos. Quando você vê que a água foi totalmente incorporada a esses ingredientes e que não existe nenhuma bolinha de farinha, retire a colher e cubra o recipiente com um pano úmido. Em seguida, coloque-o para descansar por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Aqui, gente, eu tenho um conselho para vocês. Caso no dia que vocês forem fazer essa receita o tempo esteja mais frio, ligue o seu micro-ondas por 3 minutos e deixe-o aquecer. Após esse tempo, desligue o micro-ondas e coloque o recipiente com um pano úmido cobrindo ele dentro do micro-ondas. Isso fará com que o seu fermento desenvolva mais rápido e de forma melhor. No dia que eu fiz essa receita, estava muito frio e eu fiz exatamente isso que eu acabei de narrar para vocês no vídeo. E o meu pré-fermento desenvolveu de uma forma maravilhosa. Bom, dica dada, vamos continuar com a nossa receita. Depois que o seu fermento descansou por 30 minutos ou depois que ele dobrou de tamanho, vamos pegar um outro recipiente, dessa vez maior, e adicionar a ele 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar e misturar bem estes ingredientes secos até que eles sejam totalmente incorporados uns aos outros. Em seguida, abra um buraco no meio e coloque o pré-fermento que preparamos. Junte ao pré-fermento um ovo e vamos adicionar aos poucos 7 colheres de sopa de leite. Você deve ir adicionando leite aos poucos porque você tem que ir vendo a textura da sua massa. Caso ela fique muito seca, você irá adicionar mais leite. Caso ela já chegue no ponto, e eu já vou mostrar para vocês que ponto é esse, você irá parar de adicionar o leite. E aí, você que está assistindo a esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Não? Poxa, então nos dê essa força e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube vai identificar que o nosso conteúdo é relevante e passará a indicar ele para mais pessoas. E esse daqui é o ponto da massa ao qual eu estava me referindo. Ela fica um pouco grudenta nas mãos. Você também poderá observar que nesse ponto aqui, a sua massa já está bem macia. Ela não vai ficar uma massa ressecada e quebrando à toa. Quando a sua massa estiver assim, transfira ela para uma superfície lisa e comece a sovar a sua massa fazendo dobras, desta forma aqui. Eu não vou mentir, inicialmente você irá achar que a sua massa não deu certo, mas essa não é a verdade. A verdade é que você precisará sovar essa massa por 5 minutos, e esse é o tempo que ela começará a desprender das suas mãos. Depois dos 5 minutos, provavelmente a sua massa já terá desprendido totalmente das suas mãos e estará no ponto que desejamos. Aqui vocês podem observar que após os 5 minutos de sova, a massa soltou das minhas mãos. Eu continuei sovando ela depois disso por mais ou menos 3 minutos. E vocês podem observar que até esse momento nós não adicionamos a manteiga. Quando a sua massa estiver bem lisinha, abra ela conforme estou fazendo aqui e coloque 2 colheres de sopa de manteiga. Depois de adicionar a manteiga, vá fazendo dobras, desta forma aqui, ó, e incorporando a manteiga à massa.
Galera, inicialmente você vai achar que você perdeu a sua receita, mas não perca as esperanças, fica uma meleca mesmo. Continue sovando a sua massa com a manteiga até que a massa absorva completamente essa manteiga. Já já eu vou mostrar para vocês, e aqui eu não fiz muitos cortes no vídeo para que vocês possam ver que é difícil, mas vale muito a pena, porque isso aqui que nós estamos fazendo agora vai fazer toda a diferença para sua massa. Galera, eu gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal e a todos os incentivadores dele, pois sem vocês nós não teríamos chegado até aqui. E aqui já é possível ver que a nossa massa começou a mudar. Ela vai incorporando essa margarina e vai se tornando uma massa tão macia, tão delicada, que vocês só têm noção fazendo. Eu não vou conseguir mensurar para vocês por quanto tempo eu sovei essa massa depois de adicionar a manteiga. Mas o ponto correto é quando ela forma esse véu. Aqui vocês podem ver que ela ainda está um pouquinho grudenta, mas ela não gruda nas mãos. É assim que ela tem que ficar. Quando a sua massa atingir este ponto, forme uma bola com ela e coloque-a de volta no recipiente onde começamos a prepará-la. Cubra ela com um pano úmido e leve ela para descansar por 30 minutos. Após 30 minutos de descanso inicial, é assim que estará a sua massa. Cubra ela novamente e leve-a para a geladeira por mais 30 minutos, pois será lá que ela terminará a fermentação dela. Após os 30 minutos na geladeira, olha como a nossa massa cresceu e ficou bem bonita. Após 30 minutos de descanso na geladeira, retire a sua massa, transfira ela para cima de uma superfície lisa e divida ela em 4 partes iguais. Depois que você dividir a sua massa em 4 partes iguais, faça retângulos com ela, desta forma aqui. Depois que você moldar 4 retângulos, deixe a sua massa descansando por 5 minutos. Se vocês me perguntarem assim, Belle, pode ser feito com margarina? Eu não vou saber dizer, gente. O que eu posso afirmar com certeza é que essa receita fica excelente feita com manteiga. Eu ainda não fiz o teste com a margarina, mas em breve farei e trarei para vocês aqui no canal a diferença entre as duas massas. E enquanto a nossa massa descansa por 5 minutos, vamos preparar o nosso recheio. Nesse caso aqui, gente, eu optei por fazer uma coisa bem básica. Então, em um recipiente eu adicionei 4 colheres de sopa de manteiga em ponto de pomada e adicionei a ela 4 dentes de alho amassados. Nesse caso aqui, não é interessante que o alho seja picado, tá? Ele precisa estar bem triturado. Após 5 minutos de descanso, vamos abrir a nossa massa. Para isso, utilize um rolo de macarrão ou uma garrafa devidamente limpa e esterilizada. Abra sua massa até ela ficar bem fininha. Atenção! Enfarinhar a bancada fica ao seu critério. Eu fiz das duas formas e acho melhor sem enfarinhar. Depois que você abrir bem a sua massa, passe sobre ela a manteiga temperada com o alho que fizemos e faça uma camada também fina, da forma que vocês estão vendo aqui. Mas não chegue com essa manteiga até a ponta, pois nós iremos cortar a ponta da massa conforme vocês podem observar aqui. Depois de cortar a ponta da sua massa, adicione queijo mussarela ralado ou fatiado. Aqui eu optei por ele fatiado, mas você pode utilizar tranquilamente o queijo mussarela ralado. Conforme eu falei para vocês, eu prefiro fazer a massa dessa forma aqui. Ela irá grudar um pouquinho e eu precisei da ajuda de uma espátula para desgrudar ela da bancada. Deu um pouquinho a mais de trabalho? Deu, mas aqui eu tenho alguns pontos. Primeiro, ela não rasgou e segundo, na hora de espalhar a manteiga foi bem mais fácil sem a bancada estar enfarinhada, porque com a bancada enfarinhada a massa ficava enrugando.
Galera, como eu tinha 4 pãezinhos para enrolar, eu pude fazer diversos testes. Então, no primeiro pãozinho, eu não enfarinhei a bancada e utilizei a mussarela fatiada. Eu gostei bastante desse resultado, tá? Com exceção da mussarela fatiada, porque ela dá um pouquinho mais de dificuldade para você enrolar o seu pão dependendo da espessura da mussarela. No segundo pãozinho que eu enrolei, eu enfarinhei bastante a bancada e aí o meu pãozinho não ficava esticado de jeito nenhum. Eu esticava ele e ele enrugava, eu esticava ele e ele enrugava. Nesse terceiro teste, eu apenas sujei a bancada com farinha. Vocês podem ver aqui que tem um mínimo de farinha na bancada. Então, a massa grudou um pouco na bancada, mas mesmo soltando com a espátula, foi bem mais fácil do que da primeira vez. Nesse daqui eu também optei por utilizar a mussarela ralada, o que facilitou imensamente na hora de enrolar o meu pãozinho. Então, no final das contas, eu aconselho que vocês façam uma camada bem fina de farinha, mas assim, só suje a bancada mesmo. E deixe um dos lados sem, que foi esse lado aqui que grudou a minha massa. E que vocês também utilizem a mussarela ralada. Quando você terminar de enrolar o seu pão de alho com mussarela, transfira ele para uma forma que deverá ser previamente untada com óleo ou margarina. E essa forma não precisa ser enfarinhada, ok? Depois que você acomodar todos os seus pãezinhos no tabuleiro, cubra eles novamente com um pano úmido e deixe-os descansar para fermentar por mais 30 minutos. Essa será a última fermentação dos nossos pãezinhos. E após 30 minutos, olha como eles cresceram. Antes de levar os seus pãezinhos para assar, derreta uma colher de sopa de manteiga, acrescente a ela um dente de alho amassado e coloque essa mistura sobre os pãezinhos, conforme estou fazendo aqui. Finalize salpicando queijo mussarela ralado e leve os seus pãezinhos para assar por aproximadamente 30 minutos. E após esse tempo, olha como os nossos pãezinhos ficaram maravilhosos, gente. Ele fica bem fofinho e extremamente delicioso. Vocês não irão se arrepender se fizerem essa receita. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu preciso demais da ajuda de vocês. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Conforme eu já falei para vocês outras vezes, essas ações não custam nada para vocês, mas contribuem de uma forma incrível para o crescimento do nosso canal. E sem vocês eu não vou conseguir. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!